Hello, Instagram! Muito boa noite para vocês que estão aqui me ouvindo. Me desculpa o atraso, mas realmente o consultório me pegou hoje, graças a Deus. E aí, começando a nossa live de hoje, sexta-feira, ouvindo KC and the Sunshine Band com Shake, Shake, Shake. Sabe por que eu coloquei o Shake, Shake, Shake? Porque hoje a gente vai falar de uma coisa que está muito na moda, sabe? É a LipoLAD. LipoLAD, ela é a lipo de alta definição, por isso é LAD, lipo de alta definição. E quando você tem a sua lipo de alta definição, você quer mais, é shake, 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 quer dizer, balança, 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 para mostrar a sua nova barriguinha. E é nesse ritmo que a gente vai começar hoje com o KC and the Sunshine Band, shake, 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 ok? Muito bem, KC, muito bom. Bem-vindo você, José Antônio, Flávia Rocha, minha querida, Joana Carolina, Júlia Claudina, Dr. Wildecir Barros, um ícone da medicina de Brasília, Beatriz Castro Amorim, from Patos de Minas. Muito bem, gente, que bom que vocês estão aqui. Olha, a internet está muito instável, aqui no Facebook a gente não está conseguindo, mas enfim, eu vou falar aqui para o nosso Instagram, graças a Deus está funcionando. Então, gente, hoje o tema é LAD, lipo de alta definição e novas tecnologias. Sabe por que eu vou falar isso agora? Dr. Elio from United Kingdom, my friend, I'm so proud of having you here. I'm talking about high definition liposurgery, and unfortunately this is in Portuguese. Thank you so much for being here. Muito bem, gente. Então, a gente vai falar sobre a lipo de alta definição. Sabe por quê? Eu já fiz uma live sobre tipos de lipo, eu já falei sobre tecnologias novas, mas não para de chegar no nosso consultório, nas nossas mídias, perguntas sobre o que é LAD, o que é lipo de alta definição, o que é lipo de média definição, meu Deus, ainda existe lipo e aquele aparelho, blá, blá, blá. Então, eu acho que é a nossa responsabilidade como cirurgiões plásticos a gente falar sobre isso e dar uma abertura para vocês que têm interesse nessas coisas. Aliás, compartilhem esse aviãozinho com quem você sabe vai se interessar por esse tema, que é a lipoaspiração, só que é de alta definição aliada a novas tecnologias. Então, gente, a lipo de alta definição, eu quero dizer inicialmente o seguinte, ainda é, em 2020, a cirurgia mais feita no mundo inteiro. Tanto aqui no Brasil, quanto lá no Oriente Médio, quanto nos Estados Unidos, em qualquer lugar. É a mais comum. Lipo sempre foi feita desde os anos 80. Começou no final dos anos 70, no início era mais grosseira, as cânulas eram mais complicadas e aí a coisa foi se aperfeiçoando. E desde os anos 80, 90, quando eu comecei a trabalhar, principalmente nos 90, viu, Ana Paula? Viu, Cati Bolas? Bárbara Santos? Bárbara RS? Muito bem, bem-vindos. Quando eu comecei a trabalhar, a gente já fazia as lipos com uma certa definição. Só que aí, no final agora dos anos 2010, a coisa começou a engrenar. E as pessoas entenderam que elas não querem mais aquela barriga reta, só tirar gordura e acabou. A gente quer, fica bacana, desde que feito com bastante cuidado. Fica interessante aquele desenho, sabe? Aquela nuance de músculo. Então, a lipo de alta definição é aquela lipo que você vai fazer, o cirurgião plástico ou a cirurgiã plástica vão tirar a gordura, mas vão deixar uma sombra da musculatura para simular o relevo de quando a gente malha bem. Aí a gente tem resultados legais e a gente tem resultados desastrosos. Então eu quero hoje tirar, não vai ser uma live demorada, eu sei que todo mundo está assim, cansado de lives, mas hoje eu peguei um negócio aqui bem assim, bem antiguinho para a gente falar o que é a LipoLAD. A LipoLAD, que é de alta definição. LAD significa isso, gente. A gente às vezes recebe perguntas assim, o que é a LipoLAD? LAD é uma sigla, lipo de alta definição. Então, sabe como é que a gente começa? O paciente chegou no centro cirúrgico, muito bem, ela está lá, em geral as pacientes ficam excitadas, animadas para fazerem as suas lipos, mas sempre com um pouquinho de tensão, de cautela, porque é uma coisa nova. Então, antes da anestesia, a gente vai pegar, eu peguei essa foto da internet, e a gente vai fazer a marcação. Antigamente,
até lá para 2000, mais ou menos, a gente simplesmente tirava essas gordurinhas, deixava aquela barriga mais reta e ponto final. Na LipoLad, a gente tem que fazer relevo. Então, como é que a gente faz a marcação? O paciente está lá no centro cirúrgico, e aí com a paciente de pé, ou o paciente, homens e mulheres, eu vou desenhar uma coisa que vai simular a anatomia dos músculos. Vocês lembram daqueles retos abdominais, aquelas coisas que a gente tem aqui, aqueles caras e moças que têm gominhos? Então, aqueles dois músculos são os retos abdominais. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é assim: o paciente está de pé, então eu vou desenhar. É lógico que aqui eu estou desenhando para a câmera, então não fica um negócio tão bacana. Lá no centro cirúrgico tem outra história, a gente tem outro jeito de fazer, mas aqui é um negócio mais didático, mais para a gente bater esse papo. E vocês mandem as dúvidas que vocês tiverem, estou aqui para responder. Então a primeira coisa, a gente vai fazer um desenho aqui na barriga da paciente, simulando aquele desenho que a gente tem entre os dois músculos retos, que são aqueles laterais ao umbigo. Então, o segundo desenho, eu vou palpar, a paciente fica de pé, a gente pede para ela contrair o abdômen e aí eu vou achar aonde que começa esse tal desse músculo reto abdominal. E aí eu faço o meu desenho para fazer a minha LipoLad. Então seria mais ou menos, olha aqui, alguma coisa assim. Lembra quando a pessoa está malhando, ela não tem um desenho assim dos músculos? Vocês estão vendo aqui no Instagram? Aí eu venho com o meu desenho mais ou menos até aqui, porque aqui é o osso púbico, né? Então eu faço um desenho bem marcado para essa delimitação do músculo reto abdominal. Vocês estão vendo que legal? Pois é. Então, ao invés de tirar indiscriminadamente a gordura, eu vou tirar em áreas que eu quero que fiquem mais deprimidas, não é? Eu não estou falando daquelas tragédias, daquelas irregularidades horrorosas que nunca foram aceitáveis. Na LAD, na lipo de alta definição, a gente então vai fazer essa marcação. Depois dessa marcação do músculo reto abdominal, eu vou fazer uma marcação para tentar simular os músculos que a gente tem nas laterais do abdômen. Todo mundo que lida com biologia sabe os nomes, são os músculos oblíquo interno, oblíquo externo, transverso. Então, mais ou menos, deixa eu ver aqui, a gente faria, uma coisa mais ou menos assim, sabe? Mais ou menos assim. Isso aqui seria para simular a crista do quadril. Aí o que eu faço? Com uma outra cor, né? Que a gente... Dizem que cirurgia plástica é uma arte, então o artista adora cor, e aí como a gente não tem pincel, a gente usa essas canetas mesmo. Então essas áreas aqui, em vermelho, vocês estão vendo? Eu vou tirar mais gordura. Para que isso? Para fazer com que a gente simule os fundos que os músculos deixam, não é? Além do que, eu vou fazer de vermelho. Quando a gente faz vermelho, significa que eu vou tirar mais gordura. Então eu vou fazer depressão, a gente chama de área negativa. As azuis são as áreas positivas. Então a gente tira nessa região, tira aqui no meio, tira aqui na lateral e depois a gente desce mais ou menos para cá. Muito bem. Só que ninguém que tem músculo vai ter pneuzinho. Então, na verdade, a gente vai ter que tirar mais ou menos isso aqui. Você concorda? Se eu quero uma barriga mais definida, lipo de alta definição, eu não posso ter esse desenho antigo, que é assim e faz um gordinho. Não, não dá. A gente precisa fazer uma coisa mais suave. Então, do outro lado, a gente vai fazer a mesma coisa, mais ou menos assim. Então, essas áreas aqui são o que a gente faz de retirada. Então, essa retirada é o que a gente chama de negativo,
Quer dizer, a gente vai tirar mais gordura, embora eu vou tirar, dependendo da paciente, tem pacientes e pacientes. Tem homens e mulheres que têm mais gordura. Então eu vou tirar em toda a face anterior da barriga para depois fazer essa escultura lá. Outros pacientes, eles têm menos gordura. E às vezes tem casos que eu nem tiro nada aqui na frente. Eu só vou fazer os negativos, ou seja, as áreas mais deprimidas para dar esse desenho da musculatura. Vocês entenderam? Então, isso é o que a gente chama de lipo de alta definição. É aquela lipo em que você vai sair não só com aquela barriga toda lisa, mas com nuances. Só que aí, gente, eu quero chamar a atenção para um negócio. A gente tem colegas que gostam de fazer um negócio que a gente chama de six packs, que seriam os 6 gominhos, né? Sabe aquele negócio aqui assim? Assim, assim e assim. Então, às vezes, na lipo de alta definição, tem alguns colegas que eles adoram também tirar aqui, 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 aqui e aqui. Eu não gosto. Sinceramente, eu não gosto. Sabe por quê? Quando o paciente está de pé, você vê isso aqui, fica até interessante. Fala para o paciente sentar para você ver. Fica aparecendo umas bolotas de gordura, não fica natural. Então, isso aqui eu não gosto. Eu particularmente gosto de um negócio um pouco mais suave, para fazer uma nuance. Principalmente porque, às vezes, aliás, quando a gente imagina que os tais dos 6 gominhos, eles são músculo, então você vai trabalhar na academia depois. O tecido gorduroso, ele não dá a consistência de músculo exatamente. Por isso, na lipo de alta definição, os cirurgiões têm que ter muito cuidado para não ficar uma coisa grotesca. Outro dia eu recebi uma paciente no consultório e ela estava me dizendo o seguinte, ela fez uma lipo de alta definição, só que olha só, o doutor lá, o médico que ela escolheu, não estou falando mal, todo mundo pode ter um resultado menos bacana, mas por acaso, naquele caso, o sujeito desenhou os músculos assim, bem retos, sabe? Bem para fora, estava ridículo, estava ridículo. A musculatura não é assim, não é esse negócio reto demais. Então, às vezes a gente fala, puxa vida, a LAD, lipo de alta definição, é muito legal. Mas a gente tem que tomar esse cuidado, porque a hora que eu tiro muita gordura naquela região, eu vou deixar uma depressão lá. E essa depressão, às vezes, fica de difícil tratamento se eu tirar demais, se eu tirar errado, se eu fizer torto. Vocês já imaginaram? Ninguém quer uma barriga toda escangaiada, aquela barriga toda cheia de risco para cima e para baixo. Isso não é LAD. A LAD é uma lipo, como todas as lipos, desde que a lipo apareceu, tem que saber, a gente precisa ter assim um nível de percepção estética do negócio e aqui em especial com uma associação de uma noção muito boa de anatomia, não é? E não é difícil, é só para você voltar lá no Atlas de Anatomia ou pega lá foto de caras todos bombadinhos, você vai ver lá o reto abdominal. Os retos não são exatamente retos, o nome reto abdominal é porque eles são longitudinais, mas eles são meio curvos no final. Não pode fazer uma LAD, uma lipo de alta definição, com treco reto. Fica ridículo, meu Deus. E o conceito daquilo ali é muito ruim. Então, eu particularmente não sou dono da verdade, mas pela minha experiência, eu gosto de fazer uma LAD, uma lipo de alta definição, assim, com uma sombra, uma nuance, uma coisa bem discreta, para não parecer que você foi mordida por tubarões, né? A impressão, às vezes, né, Mariana, Dionísio, né, Bruno Henrique, a impressão é que a pessoa foi atacada por algum bicho, né? Porque ela tem aquela barriga, foi feita aquela definição e tem uns arranhados lá. Então tem que ter cuidado. Lipo de alta definição, pelo próprio nome, alta, já se diz, assim, uma simulação da anatomia. E a anatomia, ela é bem específica. E qualquer um hoje, gente, entra aqui na internet e vai ver como é que é a musculatura do abdômen. Então não dá para você ficar fazendo aquela coisa reta, parecendo que foi um ataque. Sujeito, paciente
A pessoa entrou no mar, estava lá com a pochete, de repente ela saiu e fizeram uns arranhões na barriga dela. Isso aí é patético, horroroso, é ridículo. É melhor fazer uma lipo daquelas antigas que tirava tudo. Só que aí a gente tem também a LAD. Ela é, né, Beatriz? Né, Dani, querida minha instrumentadora? A lipo LAD, né, de alta definição, ela é uma nova. Aliás, ela não é muito nova. Nos anos 90 a gente já fazia. Mas ao longo dos anos ela foi se tornando uma coisa mais definida. Os pontos de marcação, eles são muito específicos. Isso aqui que eu fiz para vocês, imagina só, eu estou aqui olhando no meu telefone, eu estou com um papel aqui numa prancheta bem cafona, desenhando com a mão ao contrário, só uma questão mais didática. Então, logicamente que não está aquela perfeição. Mas lá na hora da cirurgia, a gente com o paciente na minha frente, eu desenho, aí sim vem aquela coisa da escultura. De qualquer modo, a gente tem que ter aquele cuidado para fazer um negócio suave. Jamais a tal da lipo de alta definição pode deixar você ridícula. Se você está fazendo uma lipo, por isso eu comecei aqui com aquela música Shake, 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 do Casey and the Sunshine Band, porque a gente quer se movimentar. Se você tem uma barriga arranhada por tubarões, cada vez que você estiver dançando lá com o seu crockett aqui em cima amarrado, minhas filhas falam isso, que eu nem sei exatamente, é tipo um top, e aquela calça baixa, você quer mostrar sua barriga, você não quer mostrar uma tragédia. Então tem que ter cuidado. E a LAD, a tal da lipo de alta definição, é sim uma coisa nova. Nada é totalmente novo. Como na Bíblia fala, nada há de novo entre o céu e a terra que a gente nunca tenha feito ou visto. Mas, de qualquer modo, a sistematização do desenho da musculatura é sim novo. E a gente teve que meio que reaprender. E essa é uma forma de se fazer uma lipo bacana para ter aquela sombra de uma musculatura legal, o que não impede você, o que não te livra depois de fazer um trabalho na academia. Só que aí vem duas tecnologias que eu adoro junto da LAD, que são aparelhos. Um deles chama-se BodyTight. A gente fez uma live, acho que tem 2 semanas mais ou menos. Confere aí no Instagram e no nosso site. Instagram é esse que você está vendo, Dr. Múcio Porto, e o site é www.mucioporto.com.br. Lá tem uma live sobre o BodyTight, que é uma máquina que chegou no Brasil, não é tão nova, mas aqui no Brasil a gente recebeu a liberação da Anvisa há pouco tempo. Foi entre 2020 e 2021, no auge dessa pandemia. Então agora a gente está começando a fazer cada vez mais aqui no Brasil. Lá em Dubai a gente faz desde 2016. E esse BodyTight é uma tecnologia com radiofrequência. Para que serve isso? Lá vem esse cara com esses nomes que a gente não decora. Não precisa decorar. Manda a pergunta que eu te respondo. Faz uma consulta online que eu te avalio. Você não tem que ficar decorando. As lives são só para acender de repente aquela vontade que você tem, que eu tenho certeza que você tem, de repente se sentir melhor. É só ligar para a gente ou entrar em contato que a gente tira as dúvidas. Mas o tal do BodyTight, que é essa radiofrequência, ele vai acentuar. Lembra dessa história aqui dos negativos? Sabe aqui essas áreas mais deprimidas? Depois que acaba a lipo, ou até antes de fazer a lipo, eu prefiro depois, a gente passa esse treco, é como se fosse uma cânula de lipo, nessas áreas negativas. Sabe para quê? Para promover uma retração do colágeno e uma acentuação dessas sombras. Eu adoro falar isso, são sombras. Você já viu um cara malhado? Quando você percebe o abdômen de tanquinho, você percebe porque tem sombra, não é verdade? Então, quando a gente termina de fazer a nossa LAD, eu venho com a outra tecnologia, que é o BodyTight, e vou fazer naquelas áreas negativas uma acentuação dessas sombras, ou seja, desses fundos. Então, nessas áreas, o colágeno fica mais firme e ele afunda mais. E ele deixa mais acentuado os altos. Não é um barato isso? Não é legal isso? A gente associa, então, a manutenção de um certo tanto de gordura com a afirmação de uma região mais retraída.
E esse ondulamento, essa ondulação é que vai fazer a sombra de uma musculatura que dá o nome de lipo de alta definição. Aí você fala, nossa, que máximo, quanta tecnologia, meu Deus, parece até que a gente está em 2022. E aí eu vou te dizer, não para por aí. Porque para todos os pacientes que fazem a lipo, a gente sempre sugere, depois da cirurgia, assim uns 3, 4 semanas depois, inclusive pacientes que fazem plásticas de barriga, uma segunda tecnologia, chama-se CM Slim. Eu fiz live sobre isso semana passada. O CM Slim, confere lá no nosso site, www.musculporto.com.br. Confere também aqui no Instagram, lá nas nossas lives, tem também sobre esse negócio. É um tratamento sobre flacidez muscular. Aliás, eu fiz um e-book sobre essa live e vou fazer um e-book sobre a live de hoje também. Se você quiser receber o nosso e-book, com todos os detalhes, é só mandar o seu WhatsApp aqui no direct e aí a gente manda para você durante a semana. Aí tem tudo isso que eu estou te falando para você se deliciar com esse bando de termo. Mas enfim, depois da lipo, eu fiz lá, no dia da cirurgia, eu fiz a lipo com a minha vibrolipoaspiração, com todo aquele conceito que o professor Pitangui adorava falar de senso artístico, de bom senso estético. Aí eu tirei os tecidos, a gordura que eu queria, defini o que é negativo, o que é positivo, tentei fazer o melhor possível. Olha lá só que beleza, imagina, embora é uma barriga feminina, mas olha que beleza se eu tenho essa barriga aqui super definida, né, sem academia. Então eu terminei minha cirurgia, pego o meu body tight, vou fazer aqui nas áreas de negativo, tá vendo? Essas áreas aqui para acentuar aquela retração do colágeno, manter as nuances que simulam a musculatura. E aí depois de 2, 3 semanas, a gente lá no consultório, já desinchou tudo, a gente vai fazer essa tal de segunda tecnologia, que é o semi-slim, que eu vou acentuar o quê? O quê? A sua musculatura. É muito legal. O semi-slim, gente, uma sessão de meia hora, você vai fazer em torno de 20 mil abdominais. 20 mil contrações abdominais. É um negócio fora de série. Você ganha tônus, você ganha em torno de 30%, 40% de massa muscular. E a sua lipo LAD, lipo de alta definição, fica ainda mais definida. Gente, olha, a gente está vivendo, outro dia me mandaram uma revista americana para escrever um negócio para eles, e eles me perguntaram o que é que eu acho que nos próximos 5 anos a gente vai ter na cirurgia plástica. Eu disse o seguinte, eu acredito que a gente vai ter um turnover, sabe, assim, uma revolução de tecnologias. Só que aí a gente precisa ter cérebro e bom senso para saber o que realmente funciona. Mas vai ser uma revolução e isso já começou. A gente tem opções de tecnologias que a gente tem que saber indicar. As coisas não são boas para todo mundo, cada paciente tem uma indicação específica. Né, João Alfredo, meu querido sobrinho, Suelen Ribeiro, que bom que vocês estão aí, eu me sinto honrado de tê-los aqui. Gide Moraes, que bom, muito obrigado. Então eu acho que isso, no futuro, esse mundo novo que a gente está vivendo depois dessa pandemia, a gente tem que entender que revolução tecnológica já existe há muitos anos, mas no caso da minha vida, quer dizer, do que eu faço, que é a cirurgia estética, a gente tem que tomar muito cuidado para não ficar fazendo coisas sobre coisas sem sentido nenhum. Mas a LAD associada ao body tight com retração de colágeno e depois o semi-slim para acentuar a musculatura é um negócio muito bacana. Além disso, eu acho, como eu falei nessa revista, que nos próximos 5 anos a gente tem que tomar muito cuidado, assim, prestar muita atenção com as mídias sociais, porque as pessoas estão ávidas por informação. No início da pandemia, que a gente não saía de casa, todo mundo ficava deprê lá em casa, vendo tudo, as lives nos ajudaram muito e elas hoje são um hábito de vida e a gente durante as lives pode ter informação. Eu não estou aqui falando que eu sou o dono da verdade. E é lógico que tem gente que possa me ouvir depois da minha área e falar, eu não sei, eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo, esse cara é mercenário. A vida é assim, né? Nem Jesus Cristo agradou todo mundo.
Mas, de qualquer modo, esses 5 anos, esse futuro que já chegou e que está chegando, ele vai ser rico disso, de tecnologia e informação. E é isso que eu estou fazendo aqui para tentar dividir com vocês o que eu considero que seja uma coisa legal dentro do meu trabalho. Não é, Cleuzinha? Ela está me perguntando como é feito a lipo-LAD. Então, Cleuzinha, como eu falei desde o início, lipo é lipo. Você chega, o paciente anestesiado, você vai e tira com o aparelho, seja vibrolipo, lipo normal, lipo de seringa, você tira a gordura. A lipo-light, a lipo-LAD, desculpa, light é outra coisa. Hoje eu estou falando de lipo-LAD. A lipo-LAD, o que diferencia ela é a gente, no final da lipo, deixar um desenho que simule a musculatura. Você entendeu? Sempre tem alguém que vai dizer, nossa, mas eu prefiro malhar. Óbvio, claro, a malhação ela vai te deixar com o desenho real da musculatura. Mas tem pacientes, gente, vamos ser razoáveis, né? Tem paciente que malha e não define tanto, simplesmente perde a gordura e fica aquela pessoa meio esquelética, com certo tônus muscular, mas não tem definição. É lógico que vocês já viram isso. Agora eu estou falando de uma outra situação. Você tira o excesso da gordura e aí a gente deixa um certo tanto de gordura para deixar essa definição que simula a musculatura. Isso não invalida o trabalho muscular. Pelo contrário, você fazendo um certo exercício, um certo nível de atividade muscular, você vai acentuar o que a LAD fez por você. Você entendeu? E se você mantiver assim um certo tanto de controle dietético, um certo tanto de exercício físico, aquela atividade física normal, você mantém o resultado. A Cleuzinha está me perguntando também o interno de coxa. A mesma coisa, Cleuzinha, só que no interno de coxa a gente não vai fazer LAD, porque ali a gente tem alguns músculos que, na verdade, eles aparecem muito pouco quando a gente malha muito. O interno da coxa é onde passam as veias, as artérias, alguns nervos. Então não dá para você ficar fazendo suco. Gente, olha, acreditem ou não. Pois é, Cleuzinha, braço é a mesma coisa. A gente pode tentar simular, mas não é exatamente um lugar que você vai ficar fazendo tanta coisa quanto no abdômen. Outro dia eu recebi uma paciente que fizeram a LAD, lipo de alta definição, na frente da coxa. Eles tiraram bastante gordura para simular os músculos. Gente, ficou ridículo. Meu Deus, eu nunca tive pena tanta pena de uma pessoa. Porque ficou parecendo que não era um tubarão, mas um brontosauro arranhou a moça. Arrancou um suco de gordura na frente da coxa dela. Ficou ridículo, ficou feio, ficou falso, ficou horroroso. Meu Deus, e ela me mostrou a foto antes, era uma coxa normal, torneada, nossa. Então, olha a LAD, gente, cuidado. LAD, lipo de alta definição, não é para sair em qualquer lugar do corpo, arrancando, para ficar fazendo relevo. Cuidado, hein? Não é assim. O mais bacana da LAD é o abdômen. A gente faz principalmente no homem aqui na região peitoral. A gente pode tirar a gordura aqui na base do peitoral e injetar a gordura aqui para simular aquela coisa do desenho que a musculatura faz. A gente faz em homens e mulheres nas costas. A gente tem uns pontos que a gente desenha para fazer um negócio legal. E vai parando por aí. Eu tenho um sujeito, conheço um colega, ele faz na coxa. Eu particularmente acho um desastre estético. Sinceramente, eu acho horrível. Ali eu não faria. Então, como tudo na vida, a gente precisa ter cuidado. Para finalizar, meus queridos e minhas queridas, muito obrigado, vocês estão aqui. Já tem, 40 minutos que a gente está aqui conversando. Não pode ser um pouco mais do que isso. Né, Beatriz Castro? A gente não pode desconstruir as pessoas. Hoje está na moda esse termo, né? Nós precisamos desconstruir. Muito bem, a gente precisa desconstruir muita coisa, mas não precisa desconstruir tudo. A roda foi inventada, está ótima, não precisa reconstruir a roda, não precisa desconstruir um monte de coisa. A gente pode reconstruir, desconstruir outras coisas. Mas a gente tem que tomar cuidado para não fazer de uma pessoa que te entrega um corpo uma pessoa patética, sabe? Que as pessoas vão ficar falando, meu Deus, coitadinha da fulana, por que foi fazer plástica? Cirurgia plástica é pecado, fica tudo assim, né? A gente ainda ouve essas maravilhas por aí em 2022. Então a gente tem que tomar cuidado. Mas, gente, é isso. A nossa live de hoje, que era sobre LAD, não é?
Tem uma pergunta aqui da Aline Vieira. Tem uma flacidez e uma gordura no braço que me incomoda muito. Kate Guimarães, você é maravilhosa. Muito obrigado, Kate. Você é fantástica. Adilson Farrapeira Júnior, muito obrigado. Adilson, você está aí. Olha, eu acho o seguinte, Aline, essa flacidez que você tem na gordura, você já falou uma palavra proibitiva para LAD. Se eu estou falando em LAD, lipo de alta definição, eu imagino, eu preciso que esse meu paciente tenha uma certa consistência de gordura e de pele. LAD, lipo de alta definição, não combina muito com flacidez. Não sei se você prestou atenção, mas assim, a tecnologia que a gente está associando a LAD é o tal do Body Tight. Body Tight é radiofrequência, é um tipo de onda eletromagnética que faz retração de colágeno, mas a gente não consegue fazer uma retração total. Então, naqueles casos que a gente tem uma flacidez importante no braço, não é exatamente uma LAD. O que a gente faz é um mini lifting de braço. Alguns casos a gente não faz mais aquele corte, outros casos a gente ainda precisa fazer quando tem muita flacidez, não tem tecnologia que tire flacidez em real excesso, mas naqueles excessos pequenos a moderados, no braço, a gente pode fazer uma lipo, a gente faz um corte na axila, tira essa flacidezinha, esse pequeno excesso de pele, e o resto da pele eu vou aquecer com algumas tecnologias. Tem o Renuvion, tem o Body Tight. Eu já usei todos. Eu adoro o Body Tight. Não tem comparação, na minha opinião. Então, assim, quando a paciente fala flacidez, já tem que ter cuidado com lipo de alta definição. Sabe por quê? Embora a gente esteja com tanta tecnologia em 2022, 2023, 2024, a gente tem que entender que quando eu tenho um efeito assim de ganho excessivo de pele, tem um negócio que chama bisturi. E o bisturi serve para tirar excesso de pele. As tecnologias são ótimas, mas elas não substituem tudo. Não é mesmo? Muito bem. A Vicentina Tavares está me perguntando sobre os fios lifting. Vicentina, é o seguinte, eu adoro fio. Os fios são ótimos, são uma opção interessante, mas são uma opção. Em 2022, a gente não tem mais o melhor tratamento para isso ou para aquilo. Lá para 1992, quando eu comecei a trabalhar, a gente tinha. Quando apareceu o Botox, era assim, nossa, agora tem um tratamento perfeito para ruga de face. Era o Botox. Depois apareceu o laser. E o laser é isso aqui. Hoje em dia tem tanta coisa que não existe mais o maravilhoso para aquilo. Existe uma miríade de tratamento para uma miríade de pessoas ao redor do mundo que querem se sentir melhores com elas mesmas. Então a gente precisa ouvir a queixa, a gente precisa fazer uma avaliação e definir o que é melhor. Eu particularmente adoro fio, dou aula sobre fio lá em Dubai e por aí outros lugares lá fora, mas eu não consigo até hoje conceber um resultado com fio para flacidez. Não dá, Vicentina. Fio é interessante para face, fio é interessante, tem alguns casos assim para uma flacidez pequena de pubis, mas para braço, para perna, para barriga, não dá. É muita forçação de barra. A não ser, existem fios que são bioestimuladores. Eles não são aqueles fios com ganchinho que a gente usa, por exemplo, para levantar o rosto. Eles simplesmente, pela própria presença deles, eles vão estimular a produção de colágeno. É interessante, mas a gente tem assim tecnologias muito mais legais para estimular colágeno do que usar assim 550 fios para lá para cá. Por exemplo, por causa do custo. Sai muito caro. Existe o Body Tight, existe o Renuvion, existe o Ultraformer, o Agnes, o Morpheus 8. Tem um monte de tecnologia bacana que o cara que lida com estética, os cirurgiões plásticos, os dermatologistas, os médicos estetas, a gente precisa saber escolher a melhor opção para você. Ok?
Muito bem, garotas e garotas, olha, eu adoro falar o que eu gosto de fazer. Eu adoro saber que vocês estão aí. Eu tô vendo que tem algumas perguntas, mas o tempo tá acabando. A Cleuzinha tá me perguntando, Renuvium. Renuvium é ótimo, ele funciona super bem, usei muito, lá em Dubai a gente usou bastante, aqui em Brasília eu usei até no final do ano passado, só que o Renuvium e o Baritate juntos, na minha opinião, Baritate é muito melhor. O Renuvium a gente precisa de um gás, esse gás pode entrar dentro da sua barriga, dentro do seu tórax, fazer pneumotórax e tal, não é perigoso, não é nada, mas é desagradável, a pessoa incha muito mais, então na minha opinião, modesta, eu acredito que o Baritate seja melhor que o Renuvium. Muito bem, a Aline está me perguntando, eu estou na dúvida se faço a braquioplastia, que é a retirada de pele para flacidez de braço, ou uso o Renuvium. O problema do Renuvium é que encarece muito a cirurgia. É isso mesmo, Aline. Renuvium é uma tecnologia cara, o Baritate também. É lógico que os cirurgiões vão fazer planos, a gente quer trabalhar, a gente precisa trabalhar, a gente quer que vocês fiquem bem. Então a gente faz planos de pagamento, mas claro, são tecnologias mais novas, então elas têm um custo além. O problema é que a gente não dá para muitas vezes trocar, ou corta ou põe Renuvium ou Baritate. Não. Se você tem um excesso real importante de pele, você tem que cortar, vai ter a braquioplastia. Se tem um tanto, e aí o seu cirurgião ou cirurgiã é que vai determinar o que você usa. Vale a pena tirar menos pele ou nada e fazer Renuvium ou Baritate? Tem que ser uma avaliação personalizada. Não dá para a gente falar assim para todo mundo. Muito bem. Cleuzinha, pode me chamar no direct? Claro que pode, Cleuzinha. Por isso que eu estou aqui fazendo live. Se eu não gostasse de falar com as pessoas, eu estava quieto no meu consultório. Não tinha nem Instagram, nem Facebook, nem coisa nenhuma. Adoro falar. Flávia Rocha, muito obrigado por você estar aí. Marta, minha irmã querida. Muito bem, gente, é isso. A live comprida não dá. Muito bem. Tem algumas perguntas, mas por favor, me mandem no direct. Tanto aqui no Instagram, quanto no Facebook, no YouTube, o que vocês quiserem. Snapchat, a gente tem tudo que são essas coisas. Ok? Muito obrigado. Feliz, bom final de semana. Tomem vacina, se cuidem, porque o negócio ainda não acabou. Tá bom? Um beijo!